Shalom, shalom, povo de Deus abençoado. Estamos aqui mais uma vez, programa Minha Esperança, uma bênção para a sua vida. E hoje um programa mais do que especial, depois de tantas conquistas, tantas vitórias, tantas bênçãos no Senhor, é motivo de nós estarmos muito alegres, alegre mesmo, de fato, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus feixes. É isso que diz o salmista no Salmo 126, quando ele começa dizendo assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Oh, querido, é bom, muito bom quando a gente começa a colher tudo aquilo que a gente semeou, toda uma vida, toda uma história de semeadura, e a gente começa a colher os frutos, é muito maravilhoso. E nesta manhã abençoada, eu oro por ti, para que você comece a colher todos os frutos daquilo que você plantou, daquilo que você tem plantado em sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe nesta manhã linda. Você vai ouvir uma canção maravilhosa. Depois dessa canção eu volto com uma palavra de esperança muito forte para o seu coração. Hoje estará ministrando aqui no nosso programa pastor Luiz Magóis, um grande pastor em Goiânia, que cuida da nossa secretaria de missão, da nossa igreja, e é uma bênção. Vai estar ministrando uma palavra que com certeza vai edificar seu coração, sua vida. Ele esteve conosco no sábado passado, no nosso encontro para casais, ministrando aqui na nossa igreja no domingo. Foi uma bênção e eu tenho certeza que não será diferente. Fica aí, daqui a pouquinho eu volto, o programa Minha Esperança, uma bênção para você. Queridos, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Alegria poder estar entrando agora na sua casa, no seu trabalho, no lugar aonde este programa está chegando. Esse programa Minha Esperança. Louvo a Deus pela vida do pastor Sebastião Tertuliano, por ter nos convidado para fazer parte desse dia maravilhoso hoje na sua vida, neste sábado pela manhã, e já sendo profeta na sua casa, na sua vida, na sua família, ministrando uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus nesta manhã para vocês, baseado numa história bíblica de um dos maiores reis que existiu aqui na terra. Até hoje, segundo uma pesquisa feita na década de 80, ali em Israel, colocaram ali para eles lembrarem dos grandes reis de Israel. E mais uma vez, Davi foi o mais lembrado. Um homem amado, um homem que viveu alguns séculos atrás, mas a sua história, o seu legado de vida, trouxe e traz para nós experiências tremendas e ajudas para as nossas vidas. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, capítulo 30, uma história muito interessante, uma fase da vida de Davi que talvez identifique com o que você está passando também e a sua família. Eu quero me deter no versículo 6 e depois nós vamos falar um pouco sobre todo o contexto. Mas o texto para a base da nossa palavra está neste capítulo 30 de 1 Samuel, o versículo 6, o finalzinho do versículo 6, que diz assim: porém Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Amados, todos nós passamos por dificuldades, problemas nas nossas vidas. Cada qual enfrenta de uma maneira mais diferente. A Bíblia diz que nesta época Davi estava morando numa pequena cidade ao sul de Judá, cidade essa que chamava Ziclag. Davi já tinha na sua companhia 600 homens que tinham deixado Jerusalém, as cercanias de Jerusalém, e ajuntou-se com Davi. Davi, nesta época, tinha rompido toda a sua aliança com o rei de Israel, o rei Saul. Uma perseguição do rei Saul sobre a vida de Davi fez com que ele tivesse que sair da capital, Jerusalém, e procurar refúgio em outros lugares. A partir do capítulo 22 de 1 Samuel, a Bíblia diz que no primeiro instante desta fuga, Davi ele vai morar nas montanhas. E interessante que ele não vai morar em casa, ele sai de um palácio real e ele vai morar em cavernas. E estes homens
começam a juntar a Davi e faz um pequeno exército de 600 homens. Passado alguns anos, a Bíblia diz que Davi, então, ele faz uma aliança com o rei dos filisteus. E ele começa a prestar serviço para o rei dos filisteus. Parece, assim, até contraditório. Davi, que começa o seu ministério matando um dos maiores guerreiros filisteus, que é a famosa história do encontro do menino com o gigante Davi e Golias, conhecido, né, por todo mundo cristão, e até por aqueles que não são cristãos, mas que gostam de ouvir a palavra de Deus. Davi começa assim a sua história. Porém, agora Davi se vê uma época da sua vida que, para sobreviver, ele tem que fazer aliança com este povo que foi tão inimigo da sua nação. Este povo que durante anos, durante séculos, podemos dizer, perseguiu a nação de Israel. Mas Davi agora, ele, para sobreviver, ele faz uma aliança com o rei Aquis. E a Bíblia diz que nesta época, então, Davi foi morar a sul de Judá, ou ao sul de Judá, melhor falando, nessa pequena cidade chamada Ziclag, porque esta região, nesta época, ela estava sendo dominada pelos filisteus, estava sob domínio dos filisteus. Israel tinha perdido o domínio destas cidades ao sul de Judá, e Davi, então, agora vai morar nessa cidade de Ziclag. E quando Davi vai para uma guerra, diz a Bíblia que ele foi para esta guerra para justamente defender os filisteus, não para defender a nação de Israel. E Davi, ele tem uma surpresa muito desagradável. Qual é a surpresa que Davi tem? Diz a Bíblia no capítulo 30 de 1 Samuel que quando Davi vem retornando desta guerra, a qual ele tinha ido com esses 600 homens, ao chegar de longe ainda da cidade, eles veem colunas de fumaça subindo da cidade de Ziclag. E quando chegam na cidade de Ziclag, Davi tem a triste realidade, a triste surpresa de que a cidade de Ziclag havia sido saqueada por outro inimigo de Israel. E a cidade, uma vez saqueada, esses inimigos levaram, juntamente com tudo que eles saquearam, as suas esposas e os seus filhos. Imagine tristeza, imagina angústia, imagina agora a situação em que Davi e os seus 600 homens começam a passar. Os primeiros versículos do capítulo 30 fala que eles choraram, até não ter força mais para chorar. Às vezes na nossa vida, nós enfrentamos esses tipos de dificuldade, que nos levam a uma tristeza profunda, a uma angústia profunda, a uma depressão, porque nós olhamos com as nossas forças humanas, nós começamos a analisar com o nosso pensamento e parece que não há uma porta de saída, parece que não há um escape para nós podermos achar uma saída para a nossa vida. Só que eu acho interessante que nesses momentos em que eles ficam em angústia, nesses momentos que eles ficam em tristeza e que eles todos começam a chorar, Davi com seus 600 homens, a Bíblia diz que para Davi a situação ainda complica um pouco mais. Você já viu isso, meu amigo, caro telespectador? Que parece que às vezes os problemas vêm para todo mundo, mas para a gente ainda começa a ficar mais sério. Parece que o problema para nós ele é mais forte ainda. Assim aconteceu com Davi, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que agora os homens que estavam com Davi se revoltam contra Davi. E a Bíblia diz que eles começam a colocar no coração deles, no intento da vida deles, de apedrejar a Davi, achando que Davi era o culpado de todo o mal que havia vindo sobre eles. Porém, no versículo 6, o versículo que nós tomamos como base, como texto básico para a nossa palavra com vocês nesta manhã, diz assim no final do versículo: porém Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Como cristão, nós não podemos esquecer
de que nós temos um Deus que trabalha, que peleja, que vela, que luta para defender aquele a qual confia nele. Você não pode perder a esperança na sua vida. Por isso que esse programa se chama Minha Esperança. É um programa para trazer, através da palavra de Deus, esperança para a sua vida, sua família, para os seus negócios. Deus tem uma esperança para a sua vida. Davi lembra-se que ele tem um Deus. Talvez um Deus que por um período ele não estava mais buscando a ele. Porque segundo o que nós lemos na Bíblia, Davi passa esse período que ele está à disposição do rei filisteus. Ele passa um período que ele não vai mais cultuar a Deus. Ele passa um período que você não vê mais Davi tendo a oportunidade de ir na casa do Senhor para cultuar a Deus, porque ele estava morando distante, ele estava a serviço de um rei que era um rei pagão, que não respondia a sua fé ao Deus que Davi servia. Mas Davi, naquele momento de angústia, naquele momento de tristeza, ele lembra quem é o Senhor, seu Deus. E diz o texto: porém, Davi se fortaleceu no Senhor. E quando Davi se fortalece no Senhor, a Bíblia é bem clara, a história é bem clara, aqui no capítulo 30. A Bíblia diz que Davi, quando ele se fortalece no Senhor, ele vai buscar o Senhor, seu Deus. Talvez aí está o seu problema. É que às vezes você até lembra que tem um Deus, mas você não vai buscar esse Deus que você tem. Talvez você até adora, você vai em alguma igreja, glorifica, exalta ao nome do seu Deus, mas na hora de acreditar que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você precisa, você esquece de buscar Ele. Porém, a Bíblia diz que quando Davi se fortaleceu no Senhor, Davi foi buscar a Deus. No versículo seguinte, a partir do versículo 7 e versículo 8, diz assim: e Davi então procurou saber se o sacerdote estava ali na cidade de Ziclague. Porventura ficou o sacerdote aí? O sacerdote não foi levado como escravo? O sacerdote ainda está aí? Alguém disse sim, Abiatar ainda está aí. Davi disse: então chame Abiatar, porque eu preciso consultar a Deus. A quem você consulta no meio dos seus problemas? A quem você consulta no meio das suas dificuldades? A quem você recorre no meio das adversidades que surgem diante de você, seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área sentimental, seja na área física, quando uma doença, um mal chega no teu físico ou no físico de alguém que você conhece e esta enfermidade, ela permeia no meio da sua família, de um ente querido seu, de alguém que você realmente te ama, a quem você recorre? Davi nos dá esta lição maravilhosa. No meio da dificuldade, ele foi consultar a Deus. E o interessante é que a Bíblia diz a partir do versículo 8, que Davi então consulta a Deus e diz: Abiatar, eu quero consultar a Deus, ou seja, eu quero conversar com Deus. Davi vivia numa época que para consultar a Deus era preciso do sacerdote. Querido, graças a Deus, hoje nós vivemos um tempo em que a palavra de Deus nos diz, o apóstolo escreve para nós dizendo: portanto, com fé ou pela fé, nós podemos agora nos achegar a Deus, entrar no Santo do Santo e falar diretamente com nosso Deus, através do caminho aberto pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que o caminho da cruz do Calvário abriu o acesso diretamente com o nosso Deus, para nós falarmos com Ele através da oração, da petição, do clamor a este Deus que nos atende. É interessante que o salmista escreve dizendo assim: olha, que o Senhor está assentado no seu alto e sublime trono, mas Ele se levanta do trono para ouvir o gemido do necessitado. Qual é a causa que você está enfrentando? Qual é o problema que você está enfrentando? Qual é a luta? Qual é a situação que você está passando? Não se esqueça dessa lição maravilhosa. Clame a Deus, busque a Deus. Davi, ele vai buscar a Deus. Abiatar vem, se apresenta diante de Davi. Davi diz: eu quero consultar a Deus. E na consulta que ele faz a Deus, ele diz: Senhor,
Eu posso perseguir a este bando, eu posso perseguir a esses inimigos que passaram por aqui, tiraram, Deus, a minha família que eu amo, tiraram os meus bens, tiraram, Senhor, parte daquilo que durante anos eu lutei para conquistar, e agora o inimigo levou, Senhor. Eu vou perseguir esse bando, eu posso perseguir a eles e alcançá-lo esse bando, Senhor. Deus responde para Davi muito mais do que aquilo que Davi procura. Querido, o nosso Deus sempre tem uma resposta para nós maior do que as nossas necessidades. O nosso Deus sempre tem para a nossa vida uma resposta maior do que os nossos questionamentos. Deus responde para Davi não apenas as 2 perguntas que Davi faz, mas Deus dá 3 respostas para Davi. A primeira resposta que Deus diz para Davi é: persegue, porque Davi tinha perguntado na primeira pergunta: perseguirei eu ao bando? Deus responde a primeira: persegue, Davi. Deus dá a segunda resposta para Davi: de certo você os alcançará, respondendo a segunda pergunta, porque Davi diz: perseguirei eu ao bando, alcançá-lo-ei, e Deus diz: você vai alcançar. Mas Deus dá uma terceira resposta que Davi nas suas perguntas não tinha feito para Deus. Qual é a resposta, pastor? Talvez você está aí indagando, querendo saber qual é a terceira resposta que Deus deu para uma pergunta que Davi não tinha feito. Deus disse para Davi: porque de certo você vai alcançar, Davi, e tudo vai ser retornado para você. Sabe o que Deus estava falando para Davi? Davi, vou te devolver tudo que foi levado, tudo que o inimigo roubou, tudo que o inimigo veio e pegou, Davi, sua família, seus bens, suas ovelhas, seus camelos, seu gado, Davi, tudo eu vou devolver para você, Davi. Que bênção, que maravilha, queridos. E nesta palavra que Deus deu para Davi, a Bíblia diz: fortaleceu, pois, Davi no Senhor seu Deus. A Bíblia diz que Davi parte atrás, de onde ele ficou sabendo que os inimigos tinham passado. Davi começa a ir atrás dos inimigos. E para a alegria de Davi, chega o momento que Deus entrega os inimigos na mão de Davi. Aqueles homens midianitas que havia passado por ali, retirado os bens, subtraído a família de Davi, Davi consegue alcançá-los, e não só alcançá-los, diz a Bíblia no capítulo 30, que Davi, além de alcançá-los, Davi os extermina, ou seja, Davi consegue vitória sobre aquele povo, e Davi consegue reconquistar, Davi consegue recuperar a sua família, seus filhos. Davi consegue recuperar os seus bens, e mais do que isso, Davi não recupera só os seus bens, porque aqueles inimigos midianitas, eles tinham varrido o sul de Judá, e eles tinham juntado muitos outros tesouros, e agora, uma vez que Davi com seu exército tinha vencido eles, Davi pega todos os tesouros que eles haviam juntado, e Davi então reparte entre os seus 600 homens. E o final do capítulo 30 é que eu acho mais lindo, sabe por quê? Porque o final do capítulo 30, a Bíblia diz que Davi começa a mandar presente. Foi tanta coisa que Davi pegou, que Davi começa a mandar presente. Diz a Bíblia que Davi começa a mandar presente para os anciões lá de Jerusalém. Davi começa a mandar presente para os anciões lá de Hebrom. Davi começa a mandar presente para moradores de vários lugares de Israel, porque Deus abençoou, ele recuperou não só o que ele tinha, como Deus o abençoou e deu mais coisas para ele. Eu quero liberar uma palavra profética para você nesta manhã. Você que está passando por este momento, como Davi passou também na sua vida, de percas. Este momento que o inimigo tirou, Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Você vai recuperar não só o que você perdeu, mas Deus vai te dar muito mais, porque a palavra dele nos promete isto. Se você crê, se você confia, se você espera em Deus e se você busca a Deus, vai vir um milagre para a sua vida.
A sua família vai ser retornada para você. A sua casa vai ser arrumada novamente. Os seus bens vão retornar para você. E se você não tinha, Deus vai trazer, porque tinha daqueles que acompanhavam Davi que não tinha ainda bens, mas acompanharam o homem de Deus e foram abençoados, porque quando o homem de Deus se coloca na posição e busca a Deus, todos aqueles que o ajudam, todos aqueles que o cercam, é abençoado. Diz a palavra do Senhor, diz assim: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E todos aqueles que estão próximos vão ser abençoados também. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, creia nesta palavra de Deus para o seu coração. Creia na palavra de Deus para a sua vida. Eu ministro em nome de Jesus que está chegando o tempo de restituição. Está chegando o momento de voltar para a sua vida aquilo que o inimigo tirou. Receba esta palavra profética no precioso nome de Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Coloque na sua vida que o Deus que você serve é o maior e não perde batalha. E Ele tem o melhor para a sua vida. Este é o programa Minha Esperança, trazendo esperança para a sua vida. Deus abençoe em o nome de Jesus. Queridão, que bênção, que palavra do trono, não é? Eu tenho certeza que você foi muito edificado, fortalecido, abençoado nesse Deus que é poderoso, que é tremendo. Eu tenho certeza que depois dessa mensagem, olha, a sua vida não será mais a mesma. Vai haver um upgrade poderoso na sua vida. Deus vai te colocar em lugar de destaque, vai te abençoar e vai fazer você romper. Existe uma palavra hebraica que quer dizer tissalear. Tissalear é ser bem-sucedido, é ser fortalecido, é ser vitorioso, é se tornar famoso, e é isso que Deus tem para você. A Bíblia diz: eu é que sei que pensamento tenho acerca de vós, pensamento de paz e não de guerra, pensamento de prosperidade, de te dar um caminho que você merece. É isso que Deus tem para você. Quero abençoar a sua vida, quero orar pela sua vida, para que você seja fortalecida a cada dia no Senhor e seja uma bênção em Cristo Jesus. Pai querido, eu quero aqui orar pelo meu irmão, abençoar a vida dele nesse dia. Pai, todos aqueles que nos assistem, Pai, que o espírito de fortaleza, de conhecimento, de sabedoria do Senhor esteja sobre a vida deles, edificando, exortando, consolando, fortalecendo, para que eles vivam experiências mais profundas e novas no Senhor. Pai, nós abençoamos em o nome precioso de Jesus. Amém. Um grande beijo no seu coração, o melhor de Deus para a sua vida. Queridão, eu quero aqui de coração agradecer aos nossos parceiros, Ronaldo Milhomem. Ronaldo Milhomem tem sido um parceiro aí conosco já há quase 6 anos, fazendo a nossa produção do nosso programa Minha Esperança. Tudo aqui, a responsabilidade é dele, né? Ele é o cara que tem realmente colocado assim, de uma forma especial, a nossa programação e escolhido esses lugares lindos aí para nós fazermos essas filmagens maravilhosas. Ronaldo Milhomem, ele faz eventos aí para a igreja, para casamento, para eventos, o que você precisar, é só ligar nesse telefone que está aí no vídeo, fazer o seu contato e convidá-lo para fazer também a diferença no seu evento, tá ok? Rosa Pink, essa moda feminina, infantil, roupas maravilhosas aqui em Porto Nacional, um lugar maravilhoso, onde você realmente encanta com os preços, né? Precinhos maravilhosos e produtos de qualidade. Quer vestir bem? Vem para cá, Rosa Pink, uma bênção para você. Nós não podemos também deixar de agradecer aqui ao irmão José Filho, supermercado bem barato, ali em Luzimangue, onde você encontra preço e qualidade. Para aí de comprar em lugares caros, gastar absurdo, vai ali no supermercado bem barato e com certeza você vai ser muito bem tratado. Equipe maravilhosa e você vai com certeza trazer o seu carrinho cheio e vai ver a diferença que você vai pagar no final, tá bom? Um abraço muito especial também ao pastor Sérgio, pastora Ana, pastor Edmilson, ao Francisco, né? E essa família Atual Cargas, que tem sido bênção na nossa vida. Atual Cargas você pode mandar encomenda para qualquer lugar no Brasil, inclusive aéreo, eles já trabalham também com aéreo. Então a Atual Cargas tem sido uma empresa do reino, parceira nossa aqui, e nós queremos abençoar cada uma desses empresários. E se você também quiser se tornar um patrocinador do programa Minha Esperança, entre em contato conosco através desse telefone que está aí no vídeo, 63981146866, ou fale direto com o Ronaldo Milhomem e
venha ser um parceiro da esperança, tá bom? Um beijo especial no seu coração, melhor de Deus para a sua vida. Até o próximo sábado, em nome de Jesus. Amém.